E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela e eu venho, através desse vídeo, falar um pouquinho com vocês sobre o Covid-19. Ele tem esse nome porque é uma doença causada pelo coronavírus e que foi detectada pela primeira vez em 2019. Eu tenho uma colinha aqui do lado porque eu anotei algumas coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês, tá? Então, vou estar dando uma olhadinha aqui para não esquecer de falar nada. Atualmente, então, nós vemos, né, aí nos noticiários do dia a dia, só se fala nessa pandemia. Ou seja, é uma disseminação mundial de uma nova doença, tá? Então, desde o final de 2019, ela vem causando infecção respiratória e que é semelhante a um resfriado, mas os sintomas podem variar de sintomas moderados até sintomas mais graves. E isso vai depender da pessoa que está sendo acometida pela doença, tá? Então, isso vem gerando vários desconfortos, né, no nosso dia a dia. Várias dúvidas do que vai acontecer, como assim, Covid-19, né? Então, mudança no nosso hábito, no nosso dia a dia, e por aí vai. Então, gente, tudo começou no dia 31 de dezembro de 2019. A China, ela notificou a Organização Mundial da Saúde que várias pessoas estavam apresentando pneumonia de causa desconhecida, lá na cidade de Wuhan. E aí, né, começaram a investigar o que estava acontecendo, de onde estava vindo isso. E já no dia 7 de janeiro de 2020, eles conseguiram já identificar uma nova versão desse vírus, né, do coronavírus. A partir daí, né, eles foram fazendo estudos e mais estudos. E aí já nos dias 11 e 12 de janeiro de 2020, eles já conseguiram relatar isso para a Organização Mundial da Saúde, que tinha essa exposição estava associada, né, a um mercado de frutos do mar lá da cidade. Então, com isso, eles já conseguiram, nesse meio tempo, conseguiram já fazer o sequenciamento genético do vírus e compartilharam com vários países para poder facilitar na identificação dessa doença, tá? E foi acontecer isso, né? Logo que eles fizeram esse sequenciamento do vírus, vários países começaram a identificar pacientes com esses sinais e sintomas, com essa doença em outros países fora da China, tá? Por isso, pandemia, beleza? Então, vamos falar um pouquinho da transmissão desse vírus. Lá no início, né, o coronavírus ele já é um vírus que já existe, tá? Então, por isso que ele é chamado agora de Covid-19, por ser justamente uma nova versão desse vírus. Então, inicialmente, a transmissão dele ela ocorre entre espécies diferentes, tá? Então, como nós sabemos, a origem desse tipo, né, do Covid-19 seria proveniente do morcego para o homem, tá? Mas só que também, hoje em dia, nós já sabemos que existem pessoas infectadas transmitindo para outras pessoas, beleza? Então, inicialmente seria entre espécies diferentes, mas como o vírus ele se modifica, ele consegue se adaptar. E então acontece essa transmissão de pessoa infectada para outra pessoa, beleza? E esse contágio, então, ele pode, ele acontece, né, pelo ar, por ser um vírus, então pelo ar, pelas gotículas de saliva, a pessoa ao tossir ou a espirrar perto de uma pessoa, né, uma pessoa contaminada, né, tossindo, espirrando, pode contaminar uma pessoa saudável, e também por objetos contaminados, maçaneta, e aí vai, beleza? Aí, o interessante é falar um pouquinho sobre o período de incubação dessa doença, né, desse vírus. Ou seja, o período de incubação é o tempo em que a doença leva para estar se instalando no organismo da pessoa e começar a apresentar os primeiros sintomas dessa doença, tá? Isso que é o período de incubação.
E nesse caso do Covid-19, é esse tempo aí que nós escutamos falar nos noticiários de 14 dias, tá? Por isso que o período seria de isolamento, teria que ser no mínimo esses 14 dias, para poder a pessoa começar a apresentar os sintomas. Então, para uma pessoa que está infectada começar a transmitir o vírus para outra pessoa, isso leva 7 dias depois que apresentou o primeiro sintoma. Então, por exemplo, eu estou infectada, em 14 dias no mínimo é que eu vou começar a apresentar os meus sintomas. E depois disso, depois de até um período de 7 dias, eu posso estar transmitindo essa doença para as pessoas, tá? Só que também vale lembrar uma coisa muito interessante. Existe a possibilidade da pessoa estar contaminada com o vírus, não apresentar nenhum sintoma e estar transmitindo para outras pessoas. E isso é o que nós chamamos de pessoas assintomáticas. Então, a pessoa tem o vírus nela, mas ela não está sentindo os sintomas, não está demonstrando os sintomas, mas ela pode sim contaminar outras pessoas. Por isso que a gente fala muito para se evitar aglomerações e tudo mais, tá? Uma coisa legal de falar é que assim, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, quando a gente entra em contato com alguma doença pela primeira vez, ele gera uma imunidade que ela é chamada de imunidade adquirida. Ou seja, o nosso organismo identifica um objeto estranho, por assim dizer, no nosso corpo, e ele, numa maneira, ele vai lá e tentar combater essa doença. Então, se a gente entrar em contato com essa doença numa outra época de nossa vida, o nosso organismo ele vai ter uma resistência maior contra ela. Isso pode acontecer também através das vacinas, tá? Então, as vacinas geram essa imunidade adquirida. Por isso que é legal ressaltar aqui a importância da vacinação. Muitas pessoas são contra a vacinação, mas a vacinação é uma coisa muito importante, tá, pessoal? Mas enfim, né? Por que eu tô falando um pouquinho sobre isso? Porque, por se tratar de um vírus novo, não existe ainda nada comprovado, né, de que o nosso organismo vá conseguir gerar essa imunidade adquirida se, por exemplo, a pessoa que já entrou em contato com esse vírus entrar em contato com ele novamente em um outro momento da sua vida, se o organismo vai conseguir combater isso, tá? Então, não tem como a gente saber isso, porque é um vírus totalmente novo, né? E nem também não tem como saber por quanto tempo que essa imunidade vai durar. Mesmo porque nós sabemos que, aconteceu, né? Essa é uma nova versão do vírus. Da mesma maneira, esse vírus pode se modificando e cada vez ficando mais difícil do nosso organismo criar essa imunidade, tá? Então, só para relembrar, os sinais e sintomas mais comuns, então, eles são sintomas respiratórios, tá? Febre, tosse, falta de ar, dificuldade, né, para respirar, são os mais comuns, tá? Os mais comuns. E aí, nas pessoas mais vulneráveis, que é aí onde está o perigo, tá? Pode acontecer sintomas mais graves, que então pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda, insuficiência renal também, e no pior dos casos, pode levar o paciente a óbito, tá? Então, como que nós podemos falar que uma pessoa é suspeita de estar com o Covid-19? Então, existem, no diagnóstico, né, no diagnóstico médico, existem algumas etapas, assim, alguns sintomas que a pessoa tem que ter para ser considerada uma pessoa suspeita de Covid-19, tá? Então, além de apresentar febre, que é um dos principais, né, sintomas para esse tipo de doença, além da pessoa ter febre, ela tem que ter pelo menos mais um outro sintoma respiratório, como, por exemplo, tosse ou dificuldade para respirar. E fora isso, né, aí tem 3 tópicos, fora isso, febre e mais um sintoma, febre, tosse ou dificuldade para respirar. E aí a pessoa tem que ter também, por exemplo, um histórico de viagem para áreas com transmissão local,
ou então também ter tido contato próximo de casos suspeitos, ou ainda um contato próximo de casos confirmados do Covid-19. E tudo isso nos últimos 14 dias antes dela ter apresentado os sintomas, tá bom? Aí sim podemos considerar que essa pessoa é uma pessoa suspeita, tá? O tratamento, então, que não existe nenhum tratamento específico para a Covid-19, tá? Então, o tratamento ele vai servir para aliviar os sintomas da pessoa. Entre eles, o repouso, tá? Que é muito importante, porque para a pessoa fica um pouquinho debilitada mesmo, dependendo da pessoa muito, né? Então, o repouso e a ingestão de líquidos. Tomar um banho quente também pode ajudar a aliviar a dor de garganta e tosse, se a pessoa estiver tendo esses sintomas. E também o uso de antitérmicos e analgésicos. Nesse último caso aqui, o antitérmico ele é o que vai ajudar a diminuir a febre e o analgésico é o que vai ajudar a dor, né, da pessoa. Mas vale ressaltar, né, que nesse caso de medicação, sempre com auxílio médico ou de um farmacêutico, tá? Então, nós estamos vendo aqui nos noticiários que não é para se utilizar o medicamento ibuprofeno. O ibuprofeno é o Alivium, né? É o Advil, que é um medicamento muito utilizado, nós sabemos, então não é para se utilizar esse medicamento, principalmente sem orientação médica, tá, pessoal? Não vamos ficar usando medicação sem orientação médica ou de um farmacêutico, tá? Isso é uma coisa muito séria, tá? Pode não parecer, mas é uma coisa muito séria. Então, sempre procure um médico farmacêutico, tá bom? Para se orientar a respeito de medicamentos, beleza? O ibuprofeno, nesse caso, ele vai causar um dano no seu organismo que pode agravar os seus sintomas do Covid-19, no caso da pessoa, se a pessoa estiver com o Covid-19 ou com suspeita, beleza? Então, o que fica de tudo isso? O ponto principal é a prevenção, tá? A prevenção com os cuidados básicos que nós devemos ter, e isso não só por conta de Covid-19, tá, pessoal? Isso é uma coisa pra gente levar pra vida toda, tá? Porque vão diminuir nossas chances de contágio, tá bom? E de transmissão de doenças. Então, lavar as mãos com água e sabão várias vezes ao dia, tá? Se você tiver o álcool gel, porque nós sabemos que está difícil de encontrar o álcool gel nesses últimos dias, tá? Eu trabalho em farmácia e eu sei como é, tá muito complicado, a gente não tá conseguindo comprar. Gente, se tiver o álcool gel, use o álcool gel várias vezes ao dia, mas não adianta só usar o álcool gel, porque senão, depois de um tempo, ele não vai ser eficaz, tá? Se você ficar só usando o álcool gel o dia inteiro, tem que lavar as mãos, tá bom? Várias vezes ao dia com água e sabão, que é tão eficaz quanto o álcool gel, tá? Cobrir sempre mão não. Cobrir sempre boca e nariz ao tossir e ao espirrar. Se você tiver com lencinho descartável, né? Coloca na mão aqui, espirrou, tossiu, joga fora. Se não, você cobre, protege, tá? Aqui, tá? No cotovelo, no flexionado, tá bom? Lembrando que se for usar o lencinho descartável, após descartar, lavar as mãos, beleza? Evitar o contato próximo de pessoas que estejam com resfriado, porque a gente não sabe de onde essa pessoa veio, de onde ela pegou esse resfriado, tá? Evitar aglomerações, evitar ficar muito tempo em locais que estão muito cheios, né? Então, sair de casa o mínimo possível, sair de casa só se não tiver jeito mesmo, tá bom? Porque nesse comecinho, o que assusta nessa doença é que ela é uma doença que o contágio dela é muito rápido, não tem como você controlar. E se no início a gente tomar todas essas precauções, é muito mais fácil a gente conseguir controlar, né, essa doença do que se ficar isso não vai acontecer comigo, isso é só um resfriado simples,
Para você pode ser sim um resfriado simples, mas nós temos que lembrar das pessoas mais vulneráveis, né? Todo mundo deve ter na família uma criança, um idoso, alguém que tenha o seu sistema imunológico comprometido. Então nós temos que tomar cuidado pelo outro, não só por nós, mas pelo outro, tá? Então, e outra coisa também, o uso de máscara. O uso de máscara, pessoal, a gente já viu falar aí nos noticiários, né, que é para ser utilizado por pessoas que já estejam contaminadas ou com suspeita de estar com o Covid-19, ou então pessoas que estão com sintomas de resfriado e que vão, por acaso, sair ao público para utilizar. Mesmo porque também está em falta a máscara, não precisa também criar um desespero muito grande por conta disso, tá? E para os profissionais da saúde que estão expostos, né, todos os dias a essas pessoas que estão com suspeita, né, do caso de coronavírus. Então, evitar também compartilhamento de objetos pessoais, né? Copo, garrafa, talheres, entre outros, beleza? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês hoje, tá? Vamos tomar cuidado também, uma coisa muito importante, com essas fake news. Vamos procurar fontes seguras. Se a gente quer compartilhar alguma coisa, vamos procurar fontes seguras para estar divulgando. É importante divulgar notícias, é importante, mas é importante que essas notícias sejam confiáveis, né? Porque para a gente poder ajudar, né, na disseminação desse contágio que está acontecendo, né? Para a gente ajudar no controle dessa disseminação, para que não aconteça uma coisa muito ruim, né? Um cenário pior, né? No nosso mundo, né? Então, vamos procurar fontes confiáveis, Ministério da Saúde, Organização Mundial. O Ministério da Saúde é bem bacana porque eles têm várias dicas lá de que fake news que o pessoal tá postando para você saber, olha, aquilo ali ela é uma fake news mesmo, né? Então, vamos tomar cuidado, tá? E assim, pessoal, vamos fazer o nosso papel de cidadão. O nosso papel de cidadão. Por exemplo, se você tem essa condição de ficar em casa nesse começo, fique em casa, não só por você, mas pelo próximo. Tem pessoas que poderiam ficar, que podem ficar em casa, mas não ficam. Agora tem que também ver o lado do outro. Tem pessoas que gostariam de ficar em casa, mas não podem porque precisam ir trabalhar. Tá? Então, assim, vamos fazer o máximo possível, tá bom? Para que a gente realmente, vamos fazer o nosso papel de cidadão, para poder diminuir, né, essa disseminação descontrolada desse vírus, para que não vire um caos maior do que já está. E hoje mesmo nós já ficamos sabendo que já foi confirmado 4 mortes no estado de São Paulo, tá? Pelo Covid-19.